Olá, iluminados! Satisfação reencontrá-los aqui no nosso canal do YouTube. Bernardo Araújo da Luz é o nome do canal, por isso a brincadeira iluminados, porque eu sou o professor que ilumina. Não, rapaz, não somente pelas explicações, mas porque o meu sobrenome é da Luz. Exatamente. Piadinha infame, professor, para começar bem a noite. Senhoras e senhores, como eu havia prometido, hoje, 29 de junho de 2021, ano da continuação da pandemia, estamos aqui tratando sobre o crime de prevaricação. Então vai lá, te inscreve, curte, compartilha, para a gente poder continuar gerando conteúdo de qualidade, sem qualquer ônus para vossas excelências. Beleza? Por que é que foi eleito o crime de prevaricação para conversarmos aqui hoje? Porque é o seguinte, gurizada, a CPI da Covid-19 tem marchado, tem caminhado no sentido, ao menos em razão do que é propagado na grande mídia, para imputação da prática de prevaricação por parte do presidente da República. E aí, galera, eu não vou entrar no mérito das questões que envolvem essa figura pitoresca que é o presidente da República. Esse senhor, infaustamente, nos governa e não é porque nós desgostamos de tudo aquilo que ele representa em relação ao atraso, a falta de humanidade, a falta de humanismo, né, no sentido da preocupação para com o outro, preocupação para a coletividade, etc. e tal, coisa que não compensa nesse vídeo a gente está tratando. Ainda assim, ele é um sujeito de direitos, portanto, presume-se que seja inocente, como toda e qualquer pessoa. As garantias fundamentais valem para quem a gente gosta e, sobretudo, para quem a gente não gosta. Essa é a métrica da isonomia do sistema jurídico, certo? Então, não interessa se é a respeito do asqueroso cidadão Jair Messias Bolsonaro ou qualquer outra pessoa. Não interessa. As garantias valem para todas as pessoas, certo? Então, partindo dessa premissa, o intento dessa aula, o desiderato dessa aula é entendermos como funciona o crime de prevaricação. A partir daí, cara pálida, tu vai definir se tu achas que sim, ele praticou, não, ele não praticou, por quê? Tudo está no âmbito da confabulação. Não conhecemos os autos da investigação, né, do procedimento perquiritório que é a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, não conhecemos, né? O que a gente vê é o que está sendo veiculado na grande mídia. Entretanto, não temos propriedade para nos manifestarmos a este respeito e, como eu disse, remanesce a garantia da presunção de inocência ou o princípio da não culpabilidade. Beleza? Então, continua aquela boa e velha habilidade com os pincéis. Já derrubei o primeiro pincel. Exatamente. Vamos a isso, senhoras e senhores. Sem mais delongas, prevaricação. Vamos estudar a figura típica da prevaricação. Exatamente. Estamos, portanto, estudando os crimes contra a administração pública, especificamente a prevaricação, gurizada. Tem previsão, tem a capitulação legal lá no artigo 319 da parte especial do nosso glorioso Código Penal Brasileiro. Perdão, 319 do nosso Código Penal Brasileiro. O que é que diz o nosso 319? Vejam comigo qual é a capitulação legal. Retardar ou deixar de praticar indevidamente, reparem um elemento normativo do tipo fundamental, indevidamente, ato de ofício, ou seja, duas condutas omissivas, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo, aqui temos uma conduta positiva, portanto, ou praticá-lo contra disposição expressa da lei, ou seja, em confronto com o ordenamento jurídico, antijurídico, o ato, portanto, para satisfazer, e aqui é muito importante, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal
pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Pena baixa, portanto, se trata de uma uma infração de menor potencial ofensivo. Exatamente, crime de prevaricação, previsão no artigo 319 do Código Penal, onde temos aí os crimes contra a administração pública. Perfeito, senhoras e senhores. Prossigo. Também, desde já, saliento que há uma crítica, né, no sentido de que a satisfação de interesse ou sentimento pessoal, isso é muito aberto, isso é muito genérico. Então, esse especial fim de agir acaba sendo muito ampliado, e aí a gente consegue enquadrar muita conduta nessa circunstância fática, né? A capitulação, o enquadramento da figura da conduta numa figura típica resta facilitado, beleza? Esse é o problema da amplitude da terminologia. Muito bem, senhoras e senhores. Bom, etiologicamente, a palavra prevaricação, de origem latina, vem, portanto, do vocábulo com A aqui, ó, praevaricatio, não animal, prevaricatio, expressão latinizada, como eu sempre brinco com vossas excelências. Cara pálida, prevaricatio, ultima ratio, não animal, ultima ratio, exatamente. Bueno, significa, gurizada, basicamente o que? Um andar tortuoso, um andar cambaleante, andar cambaleante, um andar tortuoso, certo? Um andar desviado. Essa é a significação da etiologia da palavra. Eu não estou falando do tipo penal, da espécie penal, não. Estou falando da etiologia. Prevaricatio, andar cambaleante, andar tortuoso, andar desviado, Nossa bateria perigando a terminar, mas vai dar para concluir, certo? Então, gurizada, a partir dessa significação, comparando com a leitura que fizemos há pouco do tipo penal, a gente conclui que sim, o tratamento penal, a tutela incriminadora, se confunde com a semântica da palavra prevaricatio. Semântica, o sentido, a significação é a mesma, né? Vai traduzir rigorosamente a tutela penal. O prevaricar eclode sim dessa gênese da palavra, perfeito? Então, prosseguindo, gurizada, sempre que a gente trata de um tipo penal, a primeira coisa que a gente vai ter que enfrentar é o bem jurídico que essa norma penal incriminadora protege, certo? Então, temos que ver sempre o bem jurídico, o bem jurídico que é tutelado, o bem jurídico que é tutelado, que é resguardado pela norma. Por que isso é assim? Eu sempre brinco com vocês, eu sempre trago aquele confronto. Quando nós invocamos o direito penal a agir, é preciso, melhor dizendo, a gente sempre está diante de um conflito. Primeiro, a necessidade de punir por conta da gravidade extrema daquela conduta, ou seja, a conduta é socialmente inaceitável, e do outro lado, uma circunstância que é a privação da liberdade, que é uma garantia fundamental. Então nós temos a violação de um valor social fundamental de um lado e temos do outro lado a necessidade de flexibilizarmos uma garantia fundamental de uma pessoa que cometeu uma conduta grave. Nessa colidência, nesse confronto, prevalece a gravidade daquela conduta praticada. Então a gente aceita que o Estado limite a garantia fundamental liberdade, já que aquela conduta é insuportável para a nossa coletividade, beleza?
Então, é a partir da violação de um bem jurídico que essa relação se instala, perfeito? Muito bem. Então, no caso do bem jurídico da prevaricação, nós temos algumas definições, né? O professor, meu conterrâneo, o glorioso professor Bittencourt, ele vai falar que o bem jurídico é a probidade, da função pública. O bem jurídico seria a probidade, a retidão da função pública, segundo o nosso glorioso César Roberto Bittencourt, o famoso Bitencas, grande Bittencourt, excelente, inclusive o autor que eu normalmente recomendo para os meus alunos. Muito bem, o Regis Prado vai falar que é o imparcial e correto, imparcial e correto desenvolvimento da atividade pública, certo? E essa atividade pública, portanto, deve obediência à Constituição Federal e às normas infraconstitucionais, tá? Então, o bem jurídico para o Regis Prado é a imparcialidade e a correção no exercício da atividade administrativa. Beleza? Muito bem, senhoras e senhores, muito bem. A prevaricação, gurizada, nada mais é do que a falta de fidelidade do agente público em relação ao dever de ofício que ele detinha, o dever de ofício que este funcionário público detinha, em relação a quê? A função que ele exerce, em relação à função que este agente público deveria realizar, perfeito? O autor do delito, ele age conforme interesses distintos daquele interesse público, ele age imbuído de seus interesses pessoais, de sentimentos pessoais. Portanto, ele viola inclusive a razão de ser da atividade pública, perfeito? Porque a consecução do interesse público é sempre a razão de ser da administração pública, da estruturação do Estado. Beleza? Prossigo, senhoras e senhores, prossigo. Entre os interesses do exercício da função pública, senhoras e senhores, o mais relevante é aquele que desafia a conduta do agente público de maneira pronta, de maneira imediata e eficiente a realização da atividade pública que lhe é inerente, né? Que é inerente àquele cargo, àquela ocupação que ele realiza, perfeito? Então é isso que se protege com este tipo penal, crime de prevaricação. É sobre isso que o Senado Federal está perquirindo em relação ao presidente da República e que muito provavelmente vai redundar eventualmente no direcionamento das investigações a partir desta capitulação penal. Beleza? Prossigo, senhoras e senhores, prossigo. Vamos olhar Garguix? O professor Bittencourt tem uma passagem fantástica que ele fala o seguinte: aqui o servidor público ele deve agir, senhoras e senhores, de maneira escrupulosa, com escrúpulos e tempestiva para obter os fins funcionais. Perfeito? Então, escrupulosa e tempestiva para a obtenção dos fins funcionais. Quem fala isso é o professor César Roberto Bittencourt. Vejam, a gente tem uma diferença bem importante em relação ao crime de corrupção passiva, tá? Por quê? Porque aqui o funcionário que é infiel em relação ao seu dever de probidade na prevaricação, ele não age
a partir da sua função pública, certo? Não, como é o caso da corrupção passiva. Ele não busca aquela vantagem a partir da função pública que ele exerce, tá? Ele não vai negociar uma contrapartida a partir do exercício da função que ele exerce, certo? Aqui nós temos a mácula da essência da atividade pública, certo? Ele é infiel como desiderato da atividade administrativa, tranquilo? Então, por quê? Porque ele vai violar, como disse no início, dever de ofício, dever de ofício. Então, ele não negocia uma vantagem devida a partir do cargo que ele ocupa, e sim ele deixa de cumprir com a missão que aquele cargo enseja, certo? Então essa é a grande diferença em relação à corrupção passiva. Aqui nós não temos a busca de uma vantagem devida a partir da função pública, e sim a violação ao dever de ofício, ao desiderato, ao propósito daquela atividade pública. Beleza? Tranquilo? Prossigo, senhoras e senhores, prossigo. Lembrem, sempre a gente está tratando aqui de interesses escusos. Como assim interesses escusos? Aqueles interesses que são distintos do interesse da coletividade, do interesse da comunidade, razão de ser da atividade administrativa do aparato estatal. Beleza? Prossigo, senhoras e senhores, prossigo. Como eu disse aqui, na conduta incriminada, o funcionário ele é impelido, ele age imbuído de interesses pessoais, de interesses contrários ao cargo, à função que ele exerce, beleza? Então, isso é fundamental que fique registrado, senhoras e senhores, fundamental. Muito bem, prossigo. Gurizada, qual que é o objeto material do crime de prevaricação? Qual que é o objeto material? Objeto material. Qual é o objeto material? Objeto material. Objeto material. Gurizada, o objeto material. Primeiro, lembram o que é objeto material? Lembram o que é o objeto material? É a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta ilícita. Ai, professor, que garrancho! Isso aqui é para vocês gravarem. Isso é uma técnica de estudo, senhoras e senhores. Quando nós escrevemos, nós memorizamos. É fundamental também. Fica a dica do Luz! Prossigo. Então, o objeto material de um crime o que é? É a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta ilícita. Exatamente. Lembram disso? É isso mesmo. A infração penal recai sobre uma pessoa ou uma coisa. Isso é o objeto material. Exatamente, jovens padawans. Exatamente, cara pálida. E aqui, especificamente no crime de prevaricação, o nosso objeto material qual é? Qual é o nosso objeto material? É o ato de ofício. É o ato de ofício. Então, o objeto material do crime de prevaricação é o ato de ofício, certo? O que é o ato de ofício, senhoras e senhores? O que é o ato de ofício? Anotem aí. Conceito do professor César Roberto Bittencourt. Ato de ofício é aquele em que o funcionário deve praticar em decorrência dos seus deveres funcionais. É aquele que o funcionário público deve praticar em decorrência de seus deveres funcionais. Então, ato de ofício é aquele que o funcionário público deve praticar em decorrência dos seus deveres
funcionais. Então, uma consequência lógica é preciso que o meu réuzinho ele esteja no exercício da função pública, certo? Então, é preciso que o meu réuzinho ele esteja no exercício da função pública. Exatamente. É preciso que o meu réuzinho esteja no exercício da função pública. Ai, professor, se não estiver, aí estaremos diante de um indiferente penal. Não há que se falar em prevaricação se o sujeito não está exercendo a função pública. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Bueno, em relação aos sujeitos do crime, senhoras e senhores, sujeitos do crime, sujeito ativo, nós estamos diante de um crime próprio, somente o funcionário público é que pode cometer esse delito, então se trata de um crime próprio, certo? Somente o funcionário público é que pode cometer prevaricação, então estamos diante de um crime próprio, certo? Exatamente. Igual a corrupção passiva. Exatamente, jovem Padawan. Igual a corrupção passiva. Somente o funcionário público pode praticar prevaricação. Muito bem. Quero trazer uma importante definição, gurizada, que não é especificamente em relação ao crime de prevaricação, mas de todo o sistema jurídico brasileiro, a gente pode falar com tranquilidade. Por quê? Porque o conceito de funcionário público ele é dado pelo Código Penal. Então, o artigo 327 do Código Penal vai trazer o conceito de funcionário público. 327 do Código Penal. Ele vai dizer o seguinte, basicamente, em resumo: é funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente, ou seja, pode ser, não precisa ter um vínculo de permanência com a administração pública, ou sem remuneração, ou seja, sem qualquer ônus para a administração pública, exerce cargo, emprego ou função pública. Então vejam como é amplo, né? Esse artigo 327 do Código Penal, ele é uma norma penal explicativa, lembram disso? Explicativa. O parágrafo 1º, ele vai lá e aumenta e alarga essa explicação, complementa essa explicação. O parágrafo 1º vai dizer que se equipara a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública, certo? Então, empresa conveniada, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia são empresas conveniadas, né? Entidade paraestatal, por exemplo, o Sistema S, todo o Sistema S se enquadra em entidade paraestatal. E o importante é que aqui a gente esteja diante de uma atividade típica da administração. Então, tem que ser rigorosamente um serviço que está sendo prestado pela administração à coletividade de maneira delegada a essa empresa, certo? Não pode ser, por exemplo, a administração pública contrata um serviço de buffet, tá? Para servir a picanha lá de R$ 1.800 que o Bolsonaro contratou, digamos, um exemplo. Aí chega lá um servidor, um funcionário, porque ele está trabalhando, é um funcionário, então ele está servindo o buffet. E aí ele vê lá aquelas picanhas de R$ 1.800 o quilo. O que ele faz? Ele se apropria. A gente vai estar diante do peculato à apropriação? Sim ou não? Não estaremos diante da prática de peculato. Por quê? Porque isso não é funcionário público. Ele não está na condição de funcionário público. Por quê? Porque a atividade que ele está fazendo é servir um buffet. Ele foi contratado para isso.
Então é uma relação da administração pública privada, essa relação. Então não entra no conceito de funcionário público do 327, entenderam? Porque não é atividade típica. Muito bem, guardem essa informação, isso vale para todo o sistema jurídico brasileiro, certo? Conceito de funcionário público 327 do Código Penal. Muito bem, prossigo. Peculato, furto, então, não é o caso, não seria o caso do exemplo do cara que se apropria das peças de picanha. Muito bem. Já falei que é fundamental que o sujeito esteja no exercício da função pública. Isso é evidente, né? E a gente não vai ficar aqui rebatendo nessa informação. Bueno, sujeito passivo, gurizada. Sujeito passivo é o Estado, não é? É o Estado. Sujeito passivo aqui é o Estado. E aí nós temos o Estado representado pela União, nesse caso do Bolsonaro, a União, mas estados, Distrito Federal, município, né? E o particular eventualmente lesado diretamente por essa prevaricação, tá? Então, só para constar aqui, sujeito passivo é o Estado, União, Estados, DF e municípios. União, Estados, DF e municípios. Sujeito passivo do crime de prevaricação. E aqui, gurizada, a gente vai avançar um pouquinho e vamos tratar do tipo objetivo. Tipo objetivo, cara pálida. Como é que se dá essa conduta, gurizada? Como é que se dá essa conduta criminosa, essa infração penal? Nós temos aqui 3 verbos nucleares. Então, da leitura do 329, nós temos 3 verbos nucleares. 3 verbos, isso aqui é um L, isso aqui é um C. 3 verbos nucleares. Por que eu estou dizendo isso? Porque o professor Busato, Paulo César Busato, catarinense, grande Busato, ele é muito fera, ele fala em triplo núcleo da pretensão, triplo núcleo da pretensão, triplo núcleo da pretensão da relevância conceitual do delito. Então, o professor Paulo César Busato fala em triplo núcleo da pretensão da relevância conceitual do delito. O que é que significa isso? 3 verbos nucleares. Temos 3 verbos nucleares na análise objetiva da conduta, beleza? Por que eu chamo a atenção desse conceito? Porque tem um nomezinho diferente, uma nomenclatura diferente e, portanto, pode ser objeto de prova, de concurso público, de exame de ordem, como um pega-ratão para confundir a cabeça de vossas excelências. Tá aqui 3 verbos nucleares, triplo núcleo da pretensão da relevância conceitual do delito. Paulo César Busato, excelente, inclusive o manual dele é muito bom. Então, nós temos aqui, quais são eles, senhoras e senhores? Quais são os 3? Primeiro, retardar, não é? Retardar. Ah, professor, retardado é o senhor. Então, nós temos retardar. Teremos, portanto, retardar, deixar de praticar e praticar.
e praticar. Então, retardar, deixar de praticar. Ou praticar, e aí é praticar ilegalidade. Ou seja, ao arrepio da lei. O praticar é conduta positiva, conduta comissiva, portanto, mas ao arrepio da lei. Ilegalidade, certo? Então, os 3 verbos nucleares: retardar, deixar de praticar, as 2 omissivas, ou praticar com viés de ilegalidade. Aqui, na análise da conduta abstratamente, não é, do presidente da República, a gente pode ver que em relação à prevaricação, a gente não está falando aqui de superfaturamento ou eventual circunstância assim que tem que ser apurada, né? Mas em relação à prevaricação, potencialmente a gente vislumbra o deixar de praticar, não comprou as vacinas que precisava, as pessoas estão morrendo, né? E a compra que eventualmente foi feita, né, foi feita com potencialmente interesses escusos de maneira ilegal, beleza? Então é uma análise que tem que ser feita na concretude. Muito bem. Esses são os 3 verbos nucleares. Se o sujeito retardar o ato de ofício, deixar de praticar o ato de ofício ou praticar com ilegalidade, estaremos aí diante da prática do crime de prevaricação. Exatamente. Bom, o que é importante aqui, gurizada? Em relação a elementar normativa indevidamente. Indevidamente é uma elementar normativa. Então, o que a gente tem que entender dessa expressão indevidamente? Elementar normativa, elementar normativa, elementar normativa. Tanto tempo que eu não escrevo. Elementar normativa, indevidamente, elementar normativa, indevidamente. Bom, tanto na primeira quanto na segunda conduta, no primeiro e no segundo verbo nuclear, é preciso que a gente entenda o indevidamente como elementar normativa do tipo, significando que o retardamento ou a omissão, e aí eu falo especificamente dos verbos nucleares, e esse retardamento ou essa omissão, eles necessariamente devem ser injustos, sem justa causa, certo? Sem justa causa, desprovidos de justa causa, certo? Portanto, somente ocorrem sem justa causa. Na terceira expressão da conduta, ou seja, praticar, aí a gente tem uma conduta contra legem, como eu disse, contra legem. É uma conduta ilegal. Então, o indevidamente na prática, em relação ao terceiro verbo nuclear, praticar, aí não há qualquer respaldo no sistema jurídico. Portanto, a conduta é antijurídica. Isso é que significa indevidamente. O indevidamente é uma elementar normativa do tipo. E aí, por que isso é importante? Porque quem vai avaliar se estamos diante da elementar normativa do tipo é o juiz. Quem faz a análise, quem faz a valoração é o juízo, na concretude. Então, o juiz é que vai observar se estamos diante da elementar normativa do tipo indevidamente, certo? Essa valoração é feita pelo magistrado. Beleza? Tranquilo? Prossigo. O elemento subjetivo do dolo, sim, do tipo é o dolo, né? O elemento subjetivo do tipo é o dolo. E aí a gente está diante
do complemento, que é o especial fim de agir, que é, né, especial fim de agir, elemento subjetivo é o dolo, né? Elemento subjetivo é o dolo. E aí nós temos o especial fim de agir, que é a questão do interesse ou sentimento pessoal. Certo? O dolo, portanto, congrega o especial fim de agir, qual seja a satisfação do interesse ou sentimento pessoal. Vejam como é aberto, vejam como é amplo. E aí a questão é realmente de valoração por parte do julgador. Molhando a Gargix, cara pálida. Exatamente. Que saudade de uma sala de aula, devo confessar-lhes. Muito bem. Por que isso é importante também, gurizada? A prevaricação é um crime contra a administração pública subsidiário. Por quê? Porque esse especial fim de agir do elemento subjetivo do tipo interesse ou sentimento pessoal, ele é muito amplo. Significa o quê? Na prática, órgão acusador não conseguir enquadrar em nenhuma outra conduta a partir do elemento subjetivo do tipo dos crimes contra a administração. Opa, sobrou prevaricação. Por quê? Porque é interesse ou sentimento pessoal. O que significa interesse ou sentimento pessoal? Pode ser qualquer coisa. Vai depender da análise concreta. Entenderam? Essa é a crítica. E também a constatação disso é que se trata de um tipo subsidiário. É um tipo subsidiário. Ah, professor, é subsídio. Não, animal, não, cara pálido, é subsídio que se fala. Muito bem, senhoras e senhores, muito bem. Então, é uma expressão muito ampla, interesse ou sentimento pessoal, mas é isso que acontece, certo? A consumação, gurizada, a consumação é super simples, né? A consumação, ela se dá, é um crime formal, né? Então a consumação se dá com a realização do verbo nuclear. Então qualquer dos três verbos, o sujeito realizou o verbo, ou seja, deixou de praticar, retardou ou praticou com ilegalidade, consumou. Ah, professor! Então não depende da obtenção da satisfação do interesse pessoal ou do sentimento pessoal, independe. Mera conduta, é crime formal. Realizou o verbo nuclear, está consumado. Portanto, é um crime formal. Exatamente, é um crime formal. Não interessa se o meu réuzinho ele obteve a satisfação daquele interesse pessoal, daquele sentimento pessoal. Não interessa para efeitos de consumação. Crime formal. Muito bem, senhoras e senhores. Tentativa. Admitimos a tentativa. Há a possibilidade de tentativa, entretanto, somente na modalidade comissiva, ou seja, somente na conduta positiva praticar com ilegalidade. Então, somente conduta comissiva, conduta positiva, praticar com ilegalidade. De novo, derrubei o pincel, senão não seria eu. Muito bem, senhoras e senhores, já lá vamos aí com 40, vamos fechando 40 minutinhos de aula sobre prevaricação. Queria ficar registrado aqui o meu sentimento de felicidade de poder estar compartilhando com vocês com saúde, devidamente recuperado da Covid-19, já vacinado, graças a Deus. Aqui no glorioso estado do Pará, os professores do ensino superior já foram vacinados. A vacinação está andando num ritmo bastante acelerado, então ficamos aí no anseio e na expectativa
de dias melhores e da retomada ao velho normal, digamos assim. Então fica aqui o meu incentivo, a minha palavra de carinho. Quero dizer, principalmente para a gurizada que fez exame de ordem ou está fazendo exame de ordem, que vocês são muito guerreiros, porque realmente essa prova foi de uma falta de sensibilidade tremenda, né? Sobretudo considerando o cenário que nós estamos vivenciando. E quero dizer que não desanime, você que não conseguiu lograr a aprovação, não desanime. O problema não está contigo, jovem padawan. O problema não está em ti, animal. O problema está na pessoa virada dos cornos que elaborou essa prova. Porque realmente uma prova dessa densidade, na circunstância que nós vivenciamos, não se justifica. Perfeito? Então, continua a tua caminhada, que vai dar tudo certo. Acompanha aqui o canal, te inscreve, observa que a gente vai estar lançando aí muito em breve novidades. Então, agradeço demais o acompanhamento de vossas excelências. Cuidem-se todos. Sigam lá no Instagram também, Prof. Bernardo Aluz, YouTube Bernardo Araújo da Luz, para verem essas nossas aulas que estão sendo disponibilizadas de maneira gratuita, beleza? Cumprido o combinado, segue aí a aula sobre prevaricação. Beijo no coração de todos, beijos do Luz, tchau, fui!